Olá, pessoal! Voltamos com o nosso Taço Conta, nosso podcast aqui cheio de novidades para vocês. Então, primeiro, pessoal, gostaria de pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, né? YouTube, nosso TikTok, Instagram, Facebook e, claro, não deixar de assistir a gente no SDP TV, né? Uma rede de TV streaming, ok? Onde a gente está em vários estados e países aí pelo Brasil e pelo mundo. Bem, hoje nós temos um tema voltado para a área contábil. Bem, e a gente tem um convidado especial, gente. É um convidado hoje que participa ativamente aí das discussões dessas normas de contabilidade. Faz parte aí do sistema, né, de contabilidade. Eu tenho o prazer de ter com ele aqui essa conversa e dele ter aceitado o convite. Então, vamos falar sobre desvendando as normas brasileiras de contabilidade com Felipe Gonçalves Bastos. Bem, gente, falando um pouquinho do Felipe, Felipe é contador, é mestrando em Ciências Contábeis e Administração pela FUCAP, né? Tá falando, a FUCAP é aqui no Espírito Santo e ele está em Brasília, né? A gente está fazendo aqui pelo Zoom com ele. O Felipe também faz parte do acompanhamento dos grupos de estudos de trabalho do IASB, do CPC, né? E do Comitê Nacional de Auditoria do Instituto de Auditoria Independentes do Brasil, que é o IBRACON. Felipe, seja muito bem-vindo, tá, ao nosso podcast da TAS. Te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Vou só pedir para a técnica, tá dando um ecozinho na minha fala. Então, Felipe, obrigada novamente. Vamos falar um pouquinho sobre essas normas de contabilidade, né? Conta pra gente aí qual foi o seu objetivo em falar desse tema. Bom dia, Carla, e todos os espectadores desse canal. O prazer é todo meu de participar aqui, principalmente pelo tema que é Normas Brasileiras de Contabilidade, que é um assunto que eu estudo bastante, acompanho e tenho paixão por ele. Então, a- aqui no Brasil a gente tem as normas muito bem formalizadas. A maioria delas é emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. E durante o episódio a gente vai poder falar bastante disso. Legal. E a gente. Sobre a importância da contabilidade para as empresas, Felipe. Sobre essa questão da empresa, sociedade de modo geral, né? Dá uma passada assim para a gente. O que, que são, na realidade, as normas brasileiras de contabilidade? Certo? A contabilidade é um instrumento poderoso para as empresas. Ela consegue avaliar o que está acontecendo ali na situação patrimonial da empresa, se ela está indo bem ou não. E muitas das vezes os empresários não chegam a dar importância ou não chegam a fazer um bom uso da contabilidade, que ela pode gerar informações bem relevantes para direcionar a atuação da empresa e aumentar a chance de sucesso. Você acha que essa falta de importância assim do empresário, do mercado, é por conta de nós contadores? É por todo esse passado no Brasil de só ficar voltado para a parte fiscal? O que, que você acha, Felipe? Você que acompanha, você que está aí nessas normas. A gente aqui no podcast já trouxe muita gente de várias áreas, da área jurídica, da área empresarial, e todo mundo fala que a contabilidade é muito importante, mas ao mesmo tempo que tem um distanciamento. Então, por que, que você acha que acontece isso que você acabou de comentar também? Eu acho que todo mundo tem sua parcela de culpa, vamos assim dizer. Às vezes o profissional se foca só em atender aquela parte que é mais urgente, principalmente a fiscal e trabalhista, e acaba não dando todo o suporte para fazer a parte contábil. Então, isso é uma coisa que a gente observa que acontece com uma grande recorrência, maior do que a gente esperava, mas o profissional deveria ter o contador como um verdadeiro parceiro, aquele que está ali do lado. A empresa não precisa obrigatoriamente ter um advogado,
profissional de outra área, mas o contador, ele precisa ter. Então, já que tem esse relacionamento, poderia estar extraindo o máximo do que ele pode fornecer. Eu concordo com Eu você. até faço Acho que uma falta. brincadeira que Concordo, eu acho é que é um conjunto. E é culpa de ambos, né? isso, todo mundo tem, às vezes o profissional não sabe executar tecnicamente essa parte, ou não sabe vender isso, ou não apoia a elaboração de controles mais efetivos para conseguir fazer a contabilidade. Então, isso tudo acaba deixando ela para trás. Entendi. E Felipe, fala um pouquinho, uma coisa que está muito longe da realidade das empresas, mas deveria, não é que está, bem próximo da realidade dos contadores. Conta um pouquinho para a gente sobre essa evolução das normas do Brasil e sobre o papel do Conselho Federal de Contabilidade para que essas normas pudessem evoluir como elas evoluíram hoje na área privada e na área pública também. Certo. A contabilidade tem passado por um processo de maior regulação, assim, de termos mais normas, que eu vejo como um ponto bem positivo, porque era muito baseado em usos e costumes, em princípios que não eram normatizados, mas também o profissional não tinha aonde recorrer para quando tivesse alguma dúvida. Um exemplo que a gente dá é depreciação. A empresa, né, com a ajuda do contador, precisa fazer uma estimativa da depreciação que vai ter daqueles bens dela. Mas como eles não, às vezes não têm muita noção, não conseguem fazer muita estimativa, acaba seguindo a tabela da receita, que a gente sabe que é só para fins fiscais, mas acaba trazendo isso para a contabilidade e acaba perdendo a relevância da informação, porque ela fica mais inexata. E sobre a evolução, o CFC teve, na alteração do decreto de criação dele, foi incluído a prerrogativa de editar as normas brasileiras de contabilidade. Isso deu mais legalidade para o CFC e também, na mesma época, ou nos mesmos anos, teve o movimento de adesão às normas internacionais de contabilidade. Então, juntando tudo isso, foi, teve alguns anos ali, até 2010, na verdade, de 2008 a 2012, teve uma emissão muito grande de normas, a maioria para as grandes, mas de- a partir disso também foi evoluindo. Teve a NBCTG 1000, que é alinhada com a IFRS para PME. Depois teve a ITG 1000, que é para as empresas menores. E, por fim, teve as NBCs TG 1001 e 1002, Foi que é agora para pequenas recente. empresas. Isso. E as micros. Foi editada no final de 2021. É, a gente sempre fala assim, né? Eu dou curso, dou palestra, né, Felipe? E a gente sabe, né, Cat, assim, as pessoas não dão muita atenção para a norma de contabilidade. Então, o que que eu falo? Eu brinco assim nos cursos, né? Que ano que a norma mudou? Se eu disser para você que se tiver 200 pessoas na palestra, fica todo mundo olhando para minha cara, tipo, será que foi 2009? Será que foi 2010? Se eu perguntar que norma que é, a pessoa não sabe. Mas se eu, ao mesmo tempo, quando eu faço a brincadeira e falo assim, a Receita Federal publicou a IN, qual mesmo hoje? Todo mundo sabe. Hoje, né? De ontem, não. Então, então O o que que tá regulamento do faltando? imposto de renda ninguém esquece também, né? Exatamente. Então, o que que eu tô falando para eles? Que a gente precisa entender que contabilidade é a nossa alma. Não é, a contabilidade não é um acessório. E é com esse monte, com esse momento, com esse monte de coisas que o Brasil está passando hoje, de reforma tributária, eu reafirmo essa convicção que eu tenho, que quanto menos exigência fiscal se tiver, mais a contabilidade vai ser essencial, mais do que já é.
E quem foca muito em fiscal, Felipe, na minha opinião, é fadado a morrer. Por quê? Porque ele só vai ter contabilidade. Não tem outra coisa. Então, eu sempre insisto nisso. E eu gostei muito dessa abordagem que você deu, onde você fala que os profissionais precisam entender as normas de contabilidade. E eu queria que você abordasse isso. Por que os profissionais têm que entender a norma de contabilidade? Porque ó, a gente está falando aqui, só para você ter uma ideia, nós estamos falando para o Brasil, para os estados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Ceará, pela rede streaming. E fora do Brasil, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido e México. Então, cada país desse tem uma norma tem um órgão, regulador, ok? E tem suas normas de contabilidade. E o Brasil, ele foi um dos últimos, né? Se a gente comparar com a Argentina, se a gente comparar com o México, a entrar no IFRS. E por quê, né? Então, acho que vai um pouco dessa abordagem que você deu. A importância que os profissionais têm que ver do entendimento das normas brasileiras. Por que não, se é a profissão dele? Então, eu queria que você falasse um pouco isso, dessa questão aí, que você falou um pouco de benefícios, de transparência. Fala um pouquinho disso para a gente. Certo. É, a norma se aliada aos padrões internacionais tem uma grande vantagem, que a gente consegue aproveitar muito do conhecimento que vem de fora. Então, assim, ponto a gente não está entendendo muito bem, se você sabe onde procurar, você consegue ver o que são as discussões lá fora, como é que isso é feito nas grandes empresas, e isso ajuda muito a tirar a dúvida do profissional ali no dia a dia. Quando a gente fala que os profissionais precisam entender mais sobre as NBCs, tem uma pegada aqui mais das pequenas empresas, pequenas e médias. Porque as grandes, elas já costumam ter um apoio maior, às vezes já tem auditoria. Então, o que eu vejo de grande ganho para o profissional quando ele pega mesmo o negócio para entender? É porque ele já vai saber onde procurar quando tiver as dúvidas. Às vezes eu vejo assim, no dia a dia um profissional com uma dúvida numa empresa micro e ele está querendo olhar na norma no CPC completo. Então ele se perde. Lá vai ter uma exigência de controle, de informação, que uma pequena não vai conseguir. E se ele for na norma menor, o assunto é tratado de forma mais simples e com menos divulgação. Então, se ele conseguir olhar no lugar certo, não fazer mais do que é exigido e do que a norma entende que é uma boa prática para aquele tamanho de empresa, então ele vai conseguir encontrar as respostas que ele precisa sem ficar batendo cabeça. Sabe o que que é? Quando você fala de boas práticas, às vezes o contador não entende que é nada mais do que analisar as políticas contábeis de acordo com cada empresa e cada atividade. Cada empresa pode ter uma política contábil diferente. Depende do ramo de atividade, da forma como a empresa trabalha, como ela controla estoque, como ela controla cliente, se ela tem inadimplência, se ela não tem, para você identificar qual é o tipo de norma contábil você vai usar. Tamanho de faturamento, para você identificar hoje, eu acho que isso veio a facilitar para a gente identificar a simplificação. Tipo assim, até onde eu vou, que é o que você está falando, né? Como que eu vou identificar qual é o tipo de norma eu vou usar naquela empresa? Porque às vezes a gente quer padronizar tudo, e isso não é o certo. A gente quer padronizar para facilitar, né? Então, tipo assim, eu quero usar a 1.000 para todo mundo. Só que para uma determinada empresa, eu não consigo usar a 1.000, porque ela é muito complexa para ela. Mas eu consigo usar a 1.002, que ela fatura até 4.800.000, entendeu? E eu consigo usar a 1.001, né? Não sei se é 1.002 ou 1.000, que é até 4, acho que é 1.002, que é 4. E aí a É outra até 1.002, 78. micro. Isso, né? Então, eu tenho que pensar nisso. Qual é o tamanho da empresa? Identificar as políticas contábeis que eu vou usar, porque as políticas contábeis estão vinculadas ao tipo de atividade, ao tipo de como a empresa trabalha, como ela executa as suas operações, para eu poder identificar a norma contábil. E normalmente o contador quer fazer o contrário. Ele quer imputar uma norma contábil, sendo que ele nem analisou a forma como a empresa trata as suas operações. Então, eu entendo também que a gente consegue padronizar por atividade,
mas não consegue padronizar por tamanho. Porque, por exemplo, eu trabalho na construção civil, mas eu tenho clientes que têm empresas de comércio. Eu não uso a mesma norma. Não tem como. Na construção civil, eu uso a 1.000, porque é para faturamento até 300 milhões. Eu uso as 1.154. E na pequenininha aqui, Simples Nacional, eu vou usar a 1.002. Não tem por que Tá eu, certo. não é? Não tem por que O, eu ir lá e escrever que eu usei a 1.000, sendo que eu não usei. o profissional precisa ter um pouco também esse olhar para dentro, para entender os seus nichos de mercado, para ver quais políticas que ele pode fazer essa padronização, mas ele tem que considerar as diferenças dos clientes entre si. É porque isso é discricionário, né? Isso. E às vezes Né? o cliente precisa de um balanço com mais informações, umas demonstrações mais robustas. Ele pode até optar por utilizar uma norma maior, mais completa, mas essa decisão tem que ser muito bem tomada, porque ela vai ter algumas exigências a mais que ele vai ter que cumprir, mas que às É, vezes são requeridas, às vezes quer pegar uma linha de financiamento, vai se submeter à auditoria, esse tipo de situação que aí pode fazer ele tomar uma decisão de pegar uma política diferente. então, eu fiz uma palestra com o professor Eliseu. Eu e ele, a gente fez uma live assim, né? Eu estava em São Paulo e ele estava lá no momento recluso dele. E a gente fez uma live sobre as novas normas, sobre essa 1.001 e 1.002. E eu brinquei com ele, professor, por que o contador tem tanta dificuldade de escrever nota explicativa? Porque você falou aqui da transparência, da confiabilidade. Aí eu, porra, é preguiça? Aí o professor Eliseu, olha, eu nunca pensei nisso, mas todo gentil, né? Eu diria que seria um desvio de estudo. Aí eu falei, não, professor, eu gostei disso. Um desvio nos estudos, eu gostei. Então falta leitura, Felipe, porque falta dedicação, falta entendimento do cliente. Aí o contador fica sempre dentro da empresa e esquece que as normas de contabilidade ela é para ser aplicada o que você falou agora, dentro da necessidade da empresa. Então, se ele vai pegar um financiamento, ele precisa entender qual a relevância desse financiamento para a atividade. O que esse financiamento exige das demonstrações contábeis, entendeu? Que tipo de informação ele tem que gerar? Porque dependendo da 1.001 não vai ser suficiente, a 1.002 não vai ser suficiente, vai ter que usar 1.000. Eu concordo com você. E aí ele tem que mudar a política contábil de um ano para o outro. E ele tem que saber como é que ele faz isso. Então, essa aplicabilidade, essa questão de prática, ela tem sido muito necessária. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você, é o seguinte. Não tem interesse dos profissionais hoje, né? A gente vê pelos cursos, né? Então, por exemplo, eu na minha empresa, na Tasso aqui, eu dou curso de contabilidade imobiliária. É um curso que lota sempre, porque é específico. Mas quando eu vou dar curso pela Tasso, vender pela Tasso, norma de contabilidade 1.001, cara, é isso para montar a turma. E Eu, olha que eu, em proporção é o que tem mais profissionais atuando, né? perfeito, né? Ou seja, é o maior número de empresas. Se você fosse, concordo com você. Deveria ter um curso atrás do outro, deveria estar sobrando gente, porque não teria quantidade de vaga suficiente para atender todo mundo, né? Considerando aí 500 mil profissionais. Mas não é a realidade. Então, infelizmente, a gente passa por isso aqui. E aí eu vou fazer uma comparação. Eu faço mestrado hoje na Argentina, em consultoria. E na Argentina, o contador é super valorizado. Na turma lá, quando o professor pergunta quem faz contabilidade, levanta a mão. Eu sou a única contadora da turma, porque o mestrado não é em contabilidade, é em consultoria de negócios. E é super valorizado, né? A mão de obra é super valorizada, o serviço é super valorizado, porque lá eles confiam nas informações. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? No Uruguai eu sei que é a mesma coisa, na Europa eu sei que é a mesma coisa. E por que no Brasil as normas brasileiras a gente já está adequado e ainda não tem esse interesse? Aí o CFC lançou até a ITG 1000,
nova reeditada em 2022, dando mais instrução para isso, e às vezes eu vejo gente perguntando muito assunto que já está lá, mas não chegaram a olhar. Então, isso às vezes é até preocupante. Tem que Até tem puxar a um orelha. exemplo a mais da 1002, tem lá para simplificar, foi retirada a exigência de notas explicativas, mas precisa dar uma declaração de que adota a 1002. Já algumas pessoas já chegaram a mim perguntando, mas qual que é o modelo dessa declaração? Para mim é uma coisa bem simples, você escrever depois da demonstração. Estamos adotando a NBCT de 1002. Acabou. Mas mesmo assim ainda querem uma fórmula pronta Eu para sei. escrever isso. Eles querem o padrão. Uhum. Então, por isso que eu gostei do seu tema, né? Desvendando. Vamos desvendar isso. Vamos desvendar isso e vamos entender que não é complexo. Na realidade, é questão de interesse. Né? Eu gostei bem da abordagem que você deu. E aí, Felipe, você falou um pouquinho também como é que as normas brasileiras de contabilidade protegem os interesses dos investidores e do público. Por que você tem essa concepção? Bom, a gente precisa entender que a contabilidade evoluiu para fornecer aos principais interessados. Na verdade, as demonstrações são feitas para o público geral, mas o principal usuário são os investidores, que é aquele que está confiando de entregar o seu dinheiro para uma administração para ela tocar a atividade. Então, essas demonstrações precisam ser feitas sem viés, né? Ela tem que refletir o melhor possível aquela realidade. Então, se ela for feita direitinho, e isso está protegendo o investidor e também qualquer provedor de recurso, como um banco, que o banco também empresta com aquela expectativa de que a empresa vai conseguir pagar ele de volta aquele dinheiro emprestado com seus É juros. porque o banco só empresta para quem presta, tá? E às E para vezes quem paga. aqueles bons clientes. É. E se não for, se o banco vê um risco maior, isso reflete em taxa de juros maiores, ou pedir mais garantias, esse tipo de coisa. Mas aí ele protege, as demonstrações vão proteger porque o investidor sabe o que está acontecendo ali e vai tomar as melhores decisões dele, se ele vai desfazer daquele investimento, se ele vai investir mais. Você acha que se Então, é, no Brasil, as normas de contabilidade obrigassem a publicar, mesmo que no local como na central de balanço, todas as demonstrações em qualquer esfera, a gente seria mais valorizado? Teria maior importância? eu entendo que sim. Porque se a gente. Ah, Eu falo isso, eu comento isso às vezes. Poxa, as pessoas têm tanto medo, né, de mostrar as demonstrações contábeis, sendo que fora do país é tudo tão público, né? E no Brasil a gente não tem obrigatoriedade a prestação de contas públicas para todos os tamanhos de empresa. Mesmo que a gente não publicasse, tipo, no jornal, como agora a gente tem a central de balanços, se a gente colocasse ali na central de balanço todos os balanços de todas, de repente, o contador ele é assim, né? Aquilo que ameaça, ele tem mais cuidado. Então, de repente, você entrar lá no site da Receita Federal, colocar na central de balanço o balanço, o contador teria mais cuidado, entendeu? Acho que poderia ser uma alternativa. Uma outra alternativa que eu acho é o próprio empresário entender a responsabilidade. Eu já, não sei se você conhece a Renata Santana, ela já deu palestra lá no Conselho Federal, é amiga minha, a gente tem parceria, trabalha junto. E a Renata sempre fala, né? Às vezes a gente não sabe o tamanho da responsabilidade quando a gente assina uma demonstração contábil. A gente sempre fala nos nossos cursos que a gente deu juntas sobre o SPED, que quando o contador assina por procuração, não é só lá embaixo do administrador, procuração, o contador. Ele está referendando os atos administrativos.
Então, às vezes, falta um pouco dessa responsabilidade, dessa noção de o quanto é enorme a responsabilidade. E nada mais, nada menos é aquilo que você falou, né? É todas as práticas da empresa serem transformadas em práticas contábeis e registradas através de um livro, que hoje é digital. E aí eu sempre pergunto para o contador, quando era livro impresso? Porque no Brasil, gente, não é mais impresso. Você assinava embaixo do administrador? Claro que não. E qual a diferença para certificado digital? Entendeu? O cara olha para mim, sabe aquela coisa assim? Não sabe por quê. Entendeu? E às vezes não sabe a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade. Então é importante, gente, essa conversa, é importante a gente falar de contabilidade, é importante a gente falar de interesse de investidor, que o Felipe acabou de falar, interesse do público, interesse dos fornecedores. E aí, Felipe, também vou te fazer uma pergunta. Por que que hoje, não sei se você vai saber me responder isso, os fornecedores e clientes também estão pedindo as demonstrações? Porque na minha área está sendo muito comum. Tipo, que se eu quiser prestar serviço para uma determinada empresa, eu como fornecedor, ela quer ver o meu balanço. É um dos cadastros. E o cliente também quer ver. Eu na qualidade de fornecedor e eu na qualidade de cliente, o fornecedor quer ver a minha demonstração. Entendeu? Certo? Vamos lá, vamos por partes. A publicação das demonstrações por meios como a Central de Balanço, eu vejo também com muito bons olhos. Eu achei muito acertada aquela mudança na lei de que se a SA publicar na Central de Balanço, ela fica desobrigada de colocar Foi bem no legal Jornal de Grande também. Circulação. Eu achei uma desburocratização grande, que a gente escutava as reclamações sobre custo de publicar É alto? em jornal de grande circulação, e às vezes você queria achar uma demonstração, você não achava no jornal, porque você não sabia qual que era o jornal que estava, às vezes não tem versão digital, então foi uma mudança com muitos benefícios. Eu já dei uma olhada lá na Central de Balanço para dar uma pesquisada, para ver um pouco, tem coisa que não está muito boa lá, mas pelo menos já está mais transparente. E eu acho que isso ajudaria muito a melhorar o trabalho, porque quando a gente vai tirar uma foto, a gente presta atenção se não está, às vezes está ficando gordinho, se está ficando com a postura ruim, então ninguém Sim, quer ficar ruim na foto. O profissional também não vai querer ter a imagem dele vinculada a um trabalho ruim. com Então isso certeza. ajudaria Concordo com muito os você. profissionais a terem mais zelo na hora de elaborar as demonstrações. Sobre a assinatura por procuração, eu concordo aí com a Renata. É uma responsabilidade muito grande que o profissional chama para si, assinando por procuração, ainda mais que depois, se der um problema, se tiver alguma coisa errada naquela demonstração, tem uma grande chance da administração falar que não sabia o que estava sendo assinado, que não entende daquilo, por isso que tem o profissional lá para assessorar. Então, o profissional pode acabar trazendo uma culpa que às vezes nem era dele. Sobre a última pergunta, eu não lembro. Não, eu estava comentando sobre essa questão da procuração e também falei por que que os fornecedores e clientes estão pedindo hoje em dia as demonstrações. Ah, certo. Essa também é muito boa. Apesar dos usuários principais serem os investidores, os clientes e os fornecedores também têm interesse de ter um relacionamento prolongado, ou o cliente às vezes vai te fornecer um adiantamento, ele quer saber se você não está ali numa situação de endividamento que pode fazer você não entregar e ficar com o sinal nele. Perfeito. O- E isso é o- muito legal. Hoje eu tenho clientes que entregam os balanços para análise de crédito para prestar serviço para alguém, onde analisa o rating, né? E aí eles mandam para a Serasa e a gente já recebe a análise fundamentalista
e recebe uma análise de sensibilidade, que é tipo, se ele tem título protestado no cartório, se distribuiu mais lucro do que deveria ter um percentual retido ali, se imobilizou demais, né? E análise fundamentalista, que é capacidade de pagamento, né? Tipo de endividamento, e a gente recebe um relatório disso. Eu acho bem legal, eu acho que é muito interessante. Aí, do outro lado, quem quer te fornecer também está pedindo. Então, por exemplo, clientes que querem comprar aço. A empresa de aço pede o balancete para ver se ele tem capacidade para pagar. Ó, eu estou precisando mandar o meu cadastro para elevadores Otis, por exemplo. E aí, elevadores Otis olha o balanço e fala: ah, não, eu estou com uma dúvida aqui. Por que é isso? E manda. Entendeu? Por quê? Porque ele quer ter certeza de que a demonstração contábil é confiável. Porque é aquilo que você falou, né? As normas de contabilidade, elas vieram para dar maior transparência e maior confiabilidade nessas informações financeiras. E se elas não estão demonstrando isso, o cara não quer te vender ou não quer comprar de você. Então, o mercado, ele até o menor, ele está começando a sofrer isso, já tem algum tempo, principalmente para quem quer trabalhar com grandes empresas ou quem quer comprar de grandes empresas, né? Eles já estão sofrendo isso. E aí a gente vai melhorando. Eu acho que é um processo de crescimento, né? Sobre essa questão da procuração, eu acho ela tão séria, que a gente sempre fala aqui, né? Nas reuniões que eu participo pelo Fórum Rede Sim, o pessoal da junta sempre fala: não assinem por procuração. Logo quando surgiu o SPED, a junta sempre falou: não assinem por procuração, desde o início. E aí, Felipe, vou te contar um caso bem interessante. Eu tenho um colega contador aqui que ele teve 250 mil, mais ou menos, reais de bens bloqueados pela Receita Federal. Por quê? Porque ele assinou como procurador e aí teve um processo, não sei o que aconteceu lá, de um processo fiscal. A Receita Federal chegou no momento, foi lá e fez o bloqueio do bem, de um bem dele, que era equivalente ao valor da dívida. E aí, numa reunião que a gente teve do sindicato, que eu participo do SESCOM também aqui, ele perguntou: gente, isso é normal? Aí eu brinquei: assina para procuração. Falei: tá vendo? Quantas vezes a gente falou? Por que a Receita Federal bloqueou? Porque a Receita Federal colocou lá no relatório: ó, você é responsável perante a terceiros no momento em que você assina. Porque você está na posição do administrador. Está se responsabilizando pelos todos os atos. Então, isso é temerário demais. As pessoas têm que pensar muito bem nisso. No Brasil, a gente sempre fala que a gente gosta de pagar para ver, né? E aí é ruim isso, né? Então, é bom você comentar também sua opinião. Acho importante. Às vezes, santo de casa não faz milagre. Outra coisa que eu queria te perguntar. Você falou um pouquinho dos riscos e desafios. Para quem não Só, conhece a só um norma de pouquinho, vamos só contabilidade. voltar lá nos fornecedores, Fala porque dos tem até fornecedores. um link com aquele assunto que a gente começou, que era sobre a decisão das políticas. Então, o profissional tem que ter em mente, para apresentar para os seus clientes, qual que seria a política mais adequada na contabilidade para aquele cliente. Porque o fornecedor ou o cliente que vê que aquela empresa não está com a saúde muito boa, às vezes ele vai vender, mas aí, em função desse risco, ele vai mexer no preço. Então, às vezes, você não apresentar uma declaração boa pode significar até um custo maior, um desempenho pior para a Ah, empresa. perfeito. Às vezes, e aí, É sim, questão do risco e benefício, né? isso. Aí também tem que oferecer um serviço melhor, né, que precise mexer em remuneração, para depois a empresa ganhar de outra forma. Perfeito, concordo também. É igual quando a gente vai pegar financiamento bancário. Eu sempre falo isso também. Que eu dei curso para Caixa Econômica, para a área de análise de balanço, de construção e para a Serasa. E eu falava lá, né, sobre as normas e os auditores e analistas falavam assim: Carla, quanto pior a qualidade, maior os juros, menor o prazo. O cliente pode até não saber, mas é assim que funciona. Ele não está enxergando, não está escrito. Mas a gente trata assim.
Tá Para certo. você ver. Essa é a função deles também. Eles também estão protegendo o dinheiro deles. Ninguém quer perder. Perfeito. Felipe, fala um pouquinho para a gente do risco e desafio, quando os profissionais não conhecem ou não aplicam a norma corretamente. Então, tem algumas implicações. Por exemplo, uma prática que já teve, que a gente via mais e ainda bem que está reduzindo, é do profissional querer reapresentar a demonstração, querer refazer, reabrir balanço. Isso não é possível. Às vezes a gente vê algumas demandas disso. É um profissional, às vezes, que não sabe, ele quer reabrir o balanço anterior, mas depois que o balanço é fechado, não se mexe mais nele. Tem que corrigir no primeiro exercício seguinte, tem lá a norma para as grandes, a NBCTG 23, as outras sempre tem uma seção para retificação de erro. Vocês são Tem alguns 10. procedimentos, eles são um pouquinho trabalhosos, mas está todo normatizado. E isso evita também que aqueles pedidos indecentes, às vezes, da administração. Eu vou ter que mandar um balanço para um fornecedor, mas eu preciso que isso esteja melhor assim, aí muda um pouco a política ali, ou faz errado mesmo, de mexer em algum lançamento indevidamente, ou quero mostrar para outro interessado aqui, mas tem que ser uma situação um pouquinho diferente. Então, às vezes a gente ouvia essa, eu quero um balanço para o banco, um balanço para o fisco, um balanço para o fornecedor. E isso não existe, a norma é feita para ser só um balanço. E se precisar de algum ajuste lá do banco, precisar ajustar alguma questão, se ele achar que algum ativo não tem liquidez, alguma coisa assim, é ele que mexa lá. A gente parte do pressuposto que todo mundo entende a norma. Então, quem está recebendo, que vai analisar, ele também sabe por que está sendo construído daquele jeito. Se ele precisar de algum acerto dele, é ele que faz. Perfeito. Eu vou te contar uma coisa que você não ri, tá? Eu Tá? participei de um Também. processo licitatório e aí eu recebi 48 balanços. E aí, dos 48, 35 mais ou menos empresas foram desclassificadas porque os balanços estavam errados. Aí o meu cliente, ele me manda os balanços das outras que sobraram, das 13. Carla analisa, das 12, né? Porque ele tá nas 13. Analisa para mim e vê o que está errado aqui. O que a gente pode encontrar para desclassificar. Que eu faço contabilidade empreiteira. Para desclassificar essas outras empresas. Aí, cara, a primeira que eu peguei, o caixa credor. Cara, caixa credor não, Não tem tem um. como defender. Isso aí já tá fora. Isso aí já tá fora. Aí, nota explicativa com uma página, com uma empresa que fatura 80 milhões. Balanço com uma coluna só. Aí a gente vai, desclassifica, a empresa entra com recurso no Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Estado responde: olha, não é obrigado a ter duas colunas. Aí eu para tudo. Eu tenho a resposta, né? Eu tenho a resposta. E aí a gente vai, defende, manda norma de contabilidade. Olha como é que é complicado. Estou te falando eu do lado como contadora do cliente. E aí eu tive uma outra situação no interior, que é um colega contador falou: Carla, olha aqui o TCE mandou pra gente. Mandou o procurador da prefeitura aceitar o balanço com uma coluna só. Então, nesse ponto dos desafios, esse é um deles. O desconhecimento do mercado também, de alguns mercados, prejudica a qualidade. Porque se eu estou dizendo que tem que fazer, eu estou fazendo o melhor possível e o próprio órgão aceita o errado, ao ponto do órgão fiscalizador dizer que é para aceitar, hoje talvez isso não aconteça mais. Isso deve ter uns 6 anos. Eu não sei porque meus clientes não têm me demandado mais análise nos últimos meses, mas era muito comum a gente ter essa resposta da prefeitura, do órgão do Estado. Ó, o tribunal falou para aceitar, a procuradoria falou para aceitar. E isso é ruim. Quer dizer, o negócio desde 2009 não era para aceitar. Então,
Esses são um dos desafios. O desconhecimento gera aí a forma também das pessoas acharem, quem vai pegar? Deixa, vai passar. E essa análise que você falou, ela é muito importante, porque não aplicar a norma corretamente prejudica muito a empresa. E ficar reabrindo o balanço também. Então, a gente não pode mais reabrir, mas a legislação fiscal permitiu substituir o SPED contábil até a entrega do próximo. Então, eu tenho situações, por exemplo, que eu recebo perguntas desse tipo que você falou aí. Cara, eu posso voltar lá e abrir? Eu sugiro que não, porque existe uma norma contábil, no seu caso, a seção 10 diz que você pode, mudança de política contábil, estimativa e erro, ajustar no ano subsequente. Faça o balanço reapresentado. A não ser que seja algo assim ilegal, que você viu uma ilegalidade, e aí carece mesmo de você voltar e fazer novamente. Mas eu, como analista, acho que você gera falta de credibilidade nas demonstrações, né? Se eu fosse analisar. Então, por que ele foi lá, reabriu e entregou outra SCD? Eu já falei assim, tem alguma coisa errada nesse negócio. Já chama a atenção por isso. Algumas situações eu já vi, quando a gente dá curso, o pessoal sempre pergunta, tipo, a pessoa não anexou tudo no J800, mas não mexeu nada em lançamento contábil. É diferente. Aí a gente substitui a SCD para anexar, sei lá, uma DRA, que o cara não colocou. É diferente. Agora, você mudar lançamento contábil, eu concordo plenamente com você, gera desconfiança, não tem necessidade. A norma regula isso, né? É uma questão de conhecimento mesmo. Dá trabalho para fazer? Dá, eu faço. É muito comum na minha área notas chegarem depois de eu ter fechado a contabilidade, porque é obra, né? Então, pensa você, o cara está com uma obra lá em Porto Seguro, aí a engenharia deixou a obra guardada lá, é porque quem nunca foi numa obra, gente, acha que obra é um negócio igual um escritório. Você não está entendendo o que é uma obra. Uma obra é gente andando para cima e para baixo, a nota de branca fica marrom. Entendeu? Às vezes o sistema não chega lá na obra porque não tem internet direito. Aí tem que pegar o caminhão, trazer a obra para a capital, trazer a nota. E aí até isso ser registrado demora. Aí tem que conferir no estoque, tem todo o trâmite da engenharia. Aí fica. Então, no meu caso, é muito comum, Felipe, acontecer. E a gente vai lá e faz o que a norma manda. Reapresenta o balanço, colocando o saldo correto de fornecedor, o custo, né? Justifica, faz a DRA, faz a nota explicativa. Para mim, problema zero. Mas muitos contadores, e aí eu vou te fazer a pergunta em cima disso, acham que isso é ruim, que é como se fosse uma ilegalidade. E é o inverso. E eu queria que você falasse a sua opinião sobre isso. A dificuldade que os contadores têm de apresentarem um balanço reapresentado, que é o que tem na norma, com medo daquilo ser considerado uma fraude. E não é assim, É, concorda? o profissional tem que se atentar também para fazer uma boa divulgação disso. Tá? Ele vai lá e coloca na notificativa, corrigir isso por causa disso, disso, disso. Quanto mais transparente você é ao demonstrar o erro, menos quem está vendo aquilo ali vai ficar desconfiado. E eu também concordo com essa sua visão de substituição de ACD. São pouquíssimos os casos, como esse aí que a senhora comentou, e realmente dá para fazer um bom trabalho seguindo as normas. Sim, o profissional tem que estar atento, ainda mais aquelas empresas que não são lucro real, que às vezes demora um pouco mais até o balanço. Aí o profissional também não pode deixar ficar esperando muito, porque senão, com o passar do tempo, tudo fica mais difícil. Quem que está trabalhando lá na empresa não sabe o que que aconteceu, a chance de perder uma nota é maior, então tem esse tipo de situação. Perfeito, Felipe. E, Felipe, como é que você acha que está hoje a questão ética e a responsabilidade do profissional da contabilidade na aplicação das normas? Então, as normas estão cada vez mais exigindo um julgamento profissional. Então, o profissional ele tem que ter a percepção
de que ele quer chegar na melhor informação possível, na que reflita melhor a situação da empresa. Então, para mim, a ética entra muito nisso, dele não querer ceder a pressões, às vezes, da administração, que quer alguma, alguma estimativa que deixe o balanço mais parecido do que ela está precisando naquele momento, mas que não necessariamente seja o melhor. Então, para mim, Perfeito. ele tem que estar focado naquele objetivo e contra-argumentar. Você falar, não, se você. Às vezes você vai mentir aqui que o seu resultado nesse ano foi um pouquinho melhor, mas isso vai prejudicar o próximo. Você não está resolvendo o problema, Porque você está vai ter que adiando. reverter. Então, uma hora essa bomba estoura, ou Uma hora a se casa não cai. acontecer alguma pior. Uma hora a casinha cai. É, exatamente. Não, e assim, a gente também tem que entender que todos esses ajustes, quando você efetua, ou para piorar, porque tem gente que faz para piorar, ou para melhorar, uma hora você vai ter que reverter, a não ser que você baixe a empresa. Sei lá, tem doido para tudo, né? Então, a gente tem tanta flexibilidade com a lei da liberdade econômica que ela ficou um pouco, como é que eu vou dizer? Como profissional, eu acho que ela fragilizou um pouco algumas situações societárias e que envolve contabilidade. Então, essa questão de você mudar tipo societário a qualquer hora, de qualquer jeito, de você sair de uma sociedade de propósito específico, virar limitada normal, sair de uma sociedade sem fins lucrativos e virar uma limitada normal, de você poder fazer tudo, ela gerou um pouco de, vou dizer para, como é que eu vou pensar para não ser muito agressiva? Ela gerou um pouco de descrédito, vamos dizer, na Insegurança. idoneidade. Isso, dessa uma insegurança. Por quê? Você tem um tipo societário hoje, aí você está usando um tipo de norma. Por uma situação que é conveniente, você muda o tipo societário, que pode, e usa outro tipo de norma. Então, a lei permite. Então, e tem muita gente se valendo disso. Eu acho que gera, além de uma insegurança, uma falta de credibilidade. Mas aí é cada um, né? Cada um faz aquilo que você falou, né? Responsabilidade ética é pessoal. tem que saber. Felipe, Isso mesmo. pra gente ir pros finalmente, no nosso programa aqui, eu podia falar uma semana de contabilidade, né? Se a gente fosse entrar nas normas. Quais os outros, além de tudo, o profissional de contabilidade precisa ter outros conhecimentos, né? Técnicos, profissionais. Você comentou bem aqui para mim. Qual a importância disso e quais conhecimentos você acha necessário? Bom, conhecimento é uma gama muito grande, mas a gente geralmente precisa saber muito de administração, para saber ali, dar um melhor direcionamento de como a empresa pode aplicar os seus recursos. Direito nem se fala, a gente tem legislações tributárias, societárias, trabalhistas, que o profissional tem que estar bem atento. Às vezes, a economia, para ter uma leitura do cenário que está se desenrolando, para poder também orientar E as melhor os seus tendências? clientes. Exatamente. Tecnologia, então, tecnologia facilita muita coisa e se você não se dedica à tecnologia, às vezes você fica preso em processos muito arcaicos e que gasta tempo e recursos Sim. que você poderia estar aplicando de melhor forma. Idiomas, mais que a tecnologia hoje, a inteligência artificial consiga fazer traduções e coisas assim muito bem, mas o profissional também precisa saber o inglês, no mínimo, na minha visão, Eu tô e precisando aquelas dessa aí, outras tá? habilidades. Depois que eu largar um pouco dos meus trabalhos honoríficos, eu vou- que eu tô só com sete, acho que eu vou me dedicar um pouco a isso aí. Tô Mas eu precisando não dos estou falando idiomas. de ser fluente, mas você Não, saber eu um pouquinho, concordo. pelo menos, Não, a gente ler. que você tá fazendo mestrado,
você sabe que a gente lê muita coisa em inglês, né? Eu fiz FUCAP também. A gente lê muita coisa em inglês, mas a fluência, por exemplo, eu faço seminários fora do país. Aliás, gente, quem está nos assistindo, nos ouvindo, é muito importante profissional de contabilidade conhecer outros profissionais de outra comunidade de outros países. É assim, é um network maravilhoso, é uma troca de experiência muito boa. Então, e outras profissões, igual o Felipe falou. Por exemplo, eu fiz um curso de gestão na Disney. Foi o primeiro que eu fiz fora. Amei, fiquei apaixonada, Felipe. Aliás, te recomendo. Uma visão de gestão, liderança, conhecimento de empresa, atendimento a cliente, marketing, vendas. Pô, fantástico. Uma semana de imersão, assim, do processo Disney. Eu crente que ia ver só o Mickey, mas vi como o Mickey era produzido e vendido. Então E me roda ajudou bem, né? muito. Adorei. Depois eu fui para o Canadá, comecei a participar de um seminário que o Sescom São Paulo faz, maravilhoso, dentro de uma faculdade também, 7 dias, ida em empresas, muito legal. Aí fui para Portugal agora, depois Israel, tudo seminários de contabilidade, de tecnologia, não normas contábeis, mas focado para empresários de contabilidade. E, gente, é uma diferença gigante, porque você está vendo outras pessoas falando da importância de outras especialidades, como você citou aqui, para a contabilidade. Então, vou agora, em setembro agora, no seminário novamente, né? É um investimento que eu acho que vale muito a pena. Vou para Singapura, no seminário lá do Sescom São Paulo. Estou com muita expectativa. É um país, né? Primeiro mundo, vamos dizer assim, né? A gente tem norma contábil internacional, né? Vamos falar, a gente vê muita tecnologia. Então, acho assim que foi muito pertinente você falar da atualização profissional. Ele não está dizendo, gente, para vocês fazerem um monte de graduação, não. Mas para vocês terem um conhecimento mínimo de cada área dessa. Então, por exemplo, eu todo dia acordo de manhã, vejo valor econômico, mando para os clientes aquilo que é mais importante. Só a leitura diária te dá uma visão já de economia, de como está andando o mercado, da bolsa de valores, das compras, das aquisições, das fusões. Então você começa a entender um pouquinho. Então, acho muito importante você falar isso, Felipe. É um puta de um conselho. E, claro, como você terminou aí, saber contabilidade, né? Senão não adianta. Isso. E para saber mais contabilidade, é bom sempre estar fazendo os cursos principalmente os credenciados ao programa de educação profissional continuada. Perfeito. Ele já tem uma sabatina sobre o conteúdo, então ele já tem uma certa certificação por parte do conselho. E geralmente está mais atual. Então, o que está saindo, não adianta você querer estudar em livro de 5, 10 anos atrás, porque muita coisa muda. Perfeito. As pessoas também acham, tá, Felipe, que a norma de contabilidade não muda. Então, ó, gente, acabou de falar. Acabamos de falar aqui no decorrer do podcast, 1001, 1002. A 1000 também mudou. Várias normas mudaram, né? Derivativos, instrumentos financeiros complexos, instrumentos financeiros simples. Várias normas eram mudando ao longo do tempo, né? O próprio CPC 47, por aí vai. Então tem que estar sempre olhando as normas de contabilidade. Felipe, para a gente terminar, que recado você manda para os contadores? O recado que eu mando é que a gente está junto, assim, nós somos uma profissão que poderia ser muito mais unida. A gente não pode ver o nosso colega como um concorrente. Nós somos todos parceiros, todo mundo tem problema, não adianta querer passar uma imagem de que o escritório não faz tudo redondinho, não tem nenhuma intercorrência, que a gente sabe que tem, não tem. É tantos processos que não dá para tudo passar sem alguma coisa ali que você não esperava. Então, converse, faça uma rede de relacionamento com gente que você pode discutir ideias, comentar, pedir opinião, fornecer opinião, que isso engrandece todo mundo. Perfeito. Felipe, queria te agradecer. Pessoal, queria dizer que o Conselho Federal de Contabilidade faz um trabalho muito importante para a regulação, para os estudos, né, das normas de contabilidade. Tem os grupos de trabalho, o Felipe participa de alguns aqui.
é muito importante. As instituições no Brasil, IBRACON, CVM, Conselho Federal de Contabilidade, FENACON, elas estão muito imbuídas aí nessa parte contábil, nisso que o Felipe acabou de falar, né? A gente tem mercado para todo mundo, então todo mundo. A gente tem muitos empresários de contabilidade, mas tem muito mais empresa. Então, não se preocupem que tem mercado para todo mundo. E o Conselho Federal está à disposição aí de todo mundo para atender, para tirar as dúvidas. Felipe sempre responde as nossas perguntas, mesmo as cabulosas. Felipe, E aquele obrigada. profissional que quer ter um destaque maior ainda, pode acompanhar também a agenda normativa do IASB, da IFAC, saber o que está por vir. A gente, por exemplo, eu acho que até o meio do ano que vem vai ser uma nova norma do IASB, que vai ser bem relevante. Ela vai ser sobre DRE praticamente. Então, a Ah, que gente não tem uma legal. norma hoje sobre DRE e ela vai mudar bastante. Ela vai trazer alguns elementos ali da DFC, vai mudar a natureza e função. Então, é bom você já estar olhando lá para frente para já saber o que está por vir e já entendendo o que pode de enrosco lá na frente. Ai, Jesus. Então, cenários vêm por aí, novos cenários vêm por aí. Pessoal, muito obrigada por vocês nos ouvirem, nos verem, né? Curtam as nossas redes sociais da Tasso, do Tasso Conta, nosso podcast, nosso Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e, claro, na rede SDP TV, todas as terças-feiras na rede stream às 23 horas. Então, não deixe de assistir. Até o próximo podcast.